Dr. Lincoln Gaquia. Cadê o Dr. Lincoln Gaquia? É um prazer falar com o senhor mais uma vez. A Débora me deu aqui uma carta, mostrou uma carta em que, dessa vez, o PCC ele é mais incisivo através de um dos seus comandantes, eu não sei quem, porque eu não li a carta. Você não fez matéria sobre a carta aí, ô Débora? Se não fez, dá um resumo para o Garrafa, mas nessa carta o alto comando do PCC pede que o senhor seja eliminado, mas imediatamente, até com um tom assim, diz que está demorando demais para que executem a ordem de que matem o senhor. É isso mesmo ou estou enganado, doutor Lincoln Gaquia? Boa tarde, é um prazer falar com um dos nossos heróis da resistência ao crime organizado aqui em São Paulo e no Brasil. Boa tarde, Datena, o prazer é todo meu de falar contigo. Realmente é ruído no áudio, não sei se está tudo bem. Tá tudo bem, pode continuar falando. Senão a gente põe por telefone mesmo, que eu sempre digo para os caras, faz o mais fácil, né? Faz o que o titio, que tem 63 anos, fala para fazer, que todo mundo passa na escola. Mas eles querem botar a imagem, tudo bem, vamos na era da imagem. Se não der certo, eu já ligo imediatamente para o senhor. Pode falar. A semana passada foi apreendida, Datena, aqui na penitenciária 1 do Presidente Bernardes, uma carta com o detento, realmente com esses dizeres, né? Cobrando minha morte, a verdade é essa. Estão cobrando minha morte e essas ordens nós todos sabemos que já saíram da Penitenciária Federal de Brasília, onde está o Marcola e as demais lideranças, e eu encaminhei para lá em fevereiro do ano passado, né? Vocês mesmo cobriram aí a emoção dessa liderança. E de lá para cá eu venho sofrido aí sucessivas ameaças de morte, né? Por conta realmente da remoção. Porque o que esses criminosos temem, não é mais um processo, até alguns deles, como o Marcola, tem mais de 300 anos de cadeia para cumprir. O que eles temem é o isolamento no sistema penitenciário federal. E todos aqueles que forem surpreendidos em planos desse tipo, né, para assassinar agentes públicos, serão isolados em RDD e encaminhados para o sistema penitenciário federal. E como é que tem sido feita essa triagem, uma vez que as ameaças estão ficando cada vez mais frequentes e cada vez pedindo que seja cumprida a ordem, às custas até da própria vida de quem vai cometer esse crime? O que é que o Estado está fazendo para dar proteção, não só ao senhor, que é um dos principais alvos, se não o principal, mas os agentes que tratam contra o crime organizado há muito tempo. Não é só o senhor, tem muita gente. O que é que o Estado está fazendo para proteger vocês? Olha, Datena, eu tenho todo o apoio, né, do comando da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Eu realmente disponho de uma escolta bastante reforçada, né, o Presidente Prudente muito bem realizado por parte do BAEP, né, do BAEP aqui, do Presidente Prudente. E assim, a gente tem confiado e a gente tem investido no nosso sistema de inteligência, né? Do Ministério Público, da Polícia Militar e Civil, recebemos informações também do DEPEN e, sobretudo, a participação aí muito importante da Secretaria de Administração Penitenciária, porque esses valorosos agentes aí são realmente os nossos olhos, né? E eles realmente têm nos ajudado muito nessa tarefa aí, de nos antecipar a esses planos de assassinato. Bom, o senhor é um homem marcado para morrer pelo PCC, não é? Eu me lembro que eu entrevistei o juiz Odilon há muito tempo atrás, que ele era ameaçado diuturnamente por alguns traficantes, mas principalmente por aquele Rafah, que foi eliminado na fronteira do Paraguai, ele que era um dos grandes traficantes na época do Brasil e do mundo inteiro, não é? Hoje o tráfico está cada vez mais forte, não é difícil ele cumprir uma sentença como essa, apesar de toda a segurança que o senhor tem. Mas o Odilon, ele viveu uma fase tão ruim que ele tinha que viver afastado da família e tinha que dormir no fórum. E dentro da casa dele, até na porta do banheiro tinha gente. Não deve ser uma vida fácil para o senhor e para a família enfrentar essas ameaças de morte todo dia, não, doutor? Sem dúvida, Datena. Eu dizer que eu até me acostumei, né? Eu venho nessa situação aí
há mais de 10 anos, né? Eu atuo há 15 anos, ininterruptamente aí, combatendo essa facção. Agora, realmente, de 2 anos para cá, quando veio para cá, depois da revolução da liderança, a coisa se agravou. Né? E realmente a minha família, isso aqui realmente nos deixa muito entristecidos, né? É a família não poder ter uma vida tranquila, uma vida social ativa como as outras, né? Olha, doutor, por outro lado, quem vive dentro da cadeia de segurança máxima também não está livre e com segurança máxima, não. Nós vimos ontem a morte do Elias Maluco, né? Que dizem se matou, mas eu não sei em que circunstâncias foi isso e não cabe a mim investigar. Mas mesmo dentro de prisão de segurança máxima, esses bandidos não estão livres aí de vingança das próprias facções, não, doutor Lincoln? Sem sombra de dúvida, Tatiana. Eu costumo dizer que eu nunca vi um bandido se aposentar. Né? Ou ele vai realmente ser preso e acabar envelhecendo no cárcere, ou acaba morto nas ruas. Né? E muitas vezes na mão de outros bandidos. É isso que a gente tem visto. Então, o que eu posso dizer, Tatiana, é que nós vamos continuar atuando fortemente no combate a essa facção e outras que aqui se estabeleceram em São Paulo. Semana passada nós participamos de uma Operação Sharks, tive a oportunidade de falar contigo aí também, no dia 14 de setembro, em que identificamos novas lideranças de rua. Essas lideranças, as que não foram presas, hoje estão foragidas. Você pode ter certeza, Datena, que se forem encontradas, também serão isoladas no sistema penitenciário federal. Até que essa geração de líderes perca a sua força perante essa facção. Olha, doutor, outra notícia que pintou aqui que me preocupou, essa me preocupou mesmo, me preocupou muito, né? É que, de repente, gente do cartel mexicano foi identificada agindo no território nacional. É um diferencial porque, normalmente, esses bandidos mexicanos são extremamente violentos, são quadrilhas extremamente violentas, né, que já mataram tanta gente no México. Eles cortam cabeça, eles produzem terror. E eu não tinha ouvido falar até agora de ação de bandido mexicano de crime organizado dentro do Brasil. Essas incursões, elas seriam esporádicas ou eles estão vindo para cá mesmo e tentando criar um novo corredor? Porque a droga daqui é escoada para a Europa, né? Normalmente é escoada para a Europa. Será que estariam tentando abrir um corredor para a América, para os Estados Unidos aqui, esses bandidos mexicanos? Isso seria ação esporádica e é claro que as forças de inteligência do Brasil devem estar espertas com isso, mas, na sua opinião, isso foi ação esporádica de cartel mexicano ou estão pretendendo se instalar por aqui? Tatiana, eu não tenho detalhes dessas investigações, mas, na minha opinião, ainda são ações esporádicas. Né? O crime organizado, ele só floresce onde há espaço. Eu duvido muito que o PCC abrisse algum espaço para algum concorrente entrar aqui no mercado nacional. O que pode acontecer, é haver uma associação do PCC com outras organizações, como nós já verificamos, por exemplo, com máfias italianas e outras máfias por aí. Então, não é impossível também de haver alguma associação do PCC com algum desses cartéis mexicanos. O que eu posso dizer para você, em primeira mão, né, é que o K4, que é considerado uma droga sintética hoje, como se fosse uma maconha sintética, né? Eles raspam isso numa folha de papel, num cigarro e fumam, ele já está inundando os presídios paulistas. Isso chega pelo correio, muito difícil da gente detectar. Obviamente não vai ser apanhado pelo raio-x e nem por qualquer outro tipo de detector. E essa droga aí está gerando um faturamento de bilhões para o PCC hoje. Isso nos preocupa realmente muito. Uma nova droga aí que realmente... Está nas ruas já? Está nas ruas e no sistema prisional. Que tipo como é que é esse tipo de droga? Datena, é uma espécie de droga sintética, né? Ela vem em umas cartelinhas. Não chega a ser um LSD, eles denominaram de K4, mas é uma droga dessas drogas sintéticas produzidas em laboratório. Eles raspam essas cartelinhas e misturam, às vezes, na maconha, no próprio cigarro e produz aí um efeito muito forte. Era só o que faltava, né? Não faltava mais nada.
mais uma droga no Brasil. E se fosse bom, não chamava droga. Doutor Lincoln, parabéns pela sua coragem. A proteção, eu sei que a proteção aqui na Terra, ela é fundamental, né? Principalmente para quem é ameaçado a cada segundo de morte. E cada vez mais o PCC pede para que seja cumprida essa sentença de morte contra o senhor e contra várias pessoas. Mas, na realidade, a proteção divina é a que eu mais acredito. Que Deus proteja o senhor e, principalmente, toda a sua família. Um abraço. É uma honra conversar com o senhor, doutor. Muito obrigado, Atena. A honra é minha e um grande abraço para você. Obrigado por suas palavras. E conte com a gente sempre aqui. Conte com a gente sempre aqui. Estamos de plantão com o senhor.